Olá, pessoal. Esse aqui é mais um vídeo para responder a uma das perguntas relacionadas ao tema gestão de riscos, né? E dessa vez a pergunta é: por que é importante gerenciar riscos, né? Quem é que ganha com isso? Ó, pergunta absolutamente fundamental para iniciar qualquer processo é, obviamente, entender qual é o fundamento, né? Qual é a finalidade, qual é o propósito desse trabalho, desse processo. Então, o processo de gestão de riscos não é diferente. É muito importante saber para que a gente emprega todo esse esforço, todos esses recursos, para que a gente aprende a utilizar as ferramentas e para que tomar conta de riscos, claro, né? Um fundamento bastante importante a ser considerado nesse momento é o fato de que existem partes interessadas nos resultados da empresa. Os mais sofisticados aí chamarão de stakeholders, né? Então, os stakeholders, as partes interessadas na organização, são de diversas naturezas e esperam resultados diferentes. Então, um cliente quer um bom produto, né? Um acionista, ele quer que a empresa tenha resultados sustentáveis, seja viável economicamente. A comunidade no entorno da empresa espera uma empresa que atue de maneira socialmente responsável, ambientalmente responsável, que haja uma convivência harmoniosa entre a empresa e essa comunidade. A comunidade também espera que a empresa gere empregos, né, e faça a economia girar naquela localidade, uma vez que diversas outras empresas e pessoas, né, dependem do funcionamento dessa organização maior. Então você tem ali o pessoal do mercadinho, o taxista, o pessoal que vende a quentinha, o restaurante, o hotel, né? Então, assim, existe todo um ecossistema ali que orbita as grandes organizações, grandes e pequenas, obviamente, né? Assim, as organizações em geral, e que estão interessadas nos resultados dessa empresa. O governo, né, os órgãos governamentais também estão interessados que a empresa cumpra requisitos, cumpra a legislação, atenda aos padrões de diversas naturezas, como ambientais, fiscais, padrões relacionados à segurança dos trabalhadores, competitividade, né, assim, parâmetros de concorrência leal. Então, assim, diversas partes estão interessadas no resultado da empresa. Em última análise, gerenciar riscos significa pensar em tudo que pode afetar a essas partes interessadas e tomar providências para garantir que essas partes interessadas não sejam afetadas de uma maneira negativa, apenas de uma maneira positiva, ou que, caso sejam afetadas, os efeitos sejam menores, né? Então, nesse sentido, por que é que eu gerencio riscos de segurança na minha organização? Porque eu quero proteger o patrimônio, né? Quem provavelmente está interessado nisso é a alta direção, os acionistas, os membros do conselho da empresa. Eu quero proteger a integridade dos trabalhadores. Quem está interessado nisso são os próprios trabalhadores, os familiares, a vizinhança, né, a comunidade onde aquela empresa atua. Eu quero proteger a saúde desses mesmos trabalhadores, e aí eu tenho outras partes interessadas, como os institutos de seguridade social, a própria comunidade, mais uma vez, né? Isso também tem impacto financeiro. Então, quando eu tenho que pagar indenizações, quando eu tenho que pagar tratamentos médicos, isso também impacta na organização em uma outra esfera, né? É um impacto diferente para o mesmo cenário de risco. Então, esse é um exemplo dos motivos que me levam a gerenciar riscos de segurança. Por que eu gerencio riscos ambientais, né? Porque eu tenho, obviamente, que atender aos padrões legais existentes no local onde aquela organização atua. Então, é muito comum que os órgãos ambientais exijam, para conceder licenciamento ambiental, estudos de impacto e risco nos empreendimentos que pretendem ter o licenciamento para trabalhar. Então, esse é um exemplo de que gerenciar risco é uma condição para viabilizar a operação diante de órgãos ambientais no momento da concessão da licença. Isso também acontece no Corpo de Bombeiros, né, que coloca determinadas condições, inclusive avaliação de risco, para conceder o alvará
do Corpo de Bombeiros, o famoso AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, é um exemplo de motivos que me levam a gerenciar riscos ambientais, né? Eu preciso gerenciar os riscos financeiros da minha operação, porque isso afeta, mais uma vez, partes interessadas nesse resultado financeiro. Eu preciso gerenciar riscos de segurança da informação, porque eu tenho clientes que depositam os dados e as informações deles no meu banco de dados, quando eu faço um cadastro de cliente, quando eu tenho um cadastro para emissão de nota, então eu estou tomando conta das informações desse cliente. Quando eu sou um executante de um projeto cuja origem é o próprio cliente, então eu também estou trabalhando aí com informações sigilosas, né, propriedade intelectual, que eu preciso tomar conta. Então é mais um motivo para eu gerenciar os riscos relacionados à segurança da informação. Se eu penso lá nos exemplos que nós demos em outro vídeo sobre tipos de risco, né, os riscos de continuidade do negócio. Continuidade do negócio, então eu tenho assim uma cadeia de partes interessadas nesse resultado. Os mais óbvios, obviamente, são os donos, os acionistas da empresa que querem um negócio viável e prosperando. Mas eu tenho também uma parte bastante interessante que muitas vezes a gente não analisa nesse contexto, que são os funcionários da empresa. É óbvio que os funcionários esperam que ela continue viável e funcionando de uma maneira saudável, porque o emprego deles depende disso. A comunidade tem interesse por conta até dos motivos que mencionamos um pouco atrás, né? Existe todo um organismo em que a organização é talvez um ponto central, mas que depende da saúde dessa organização para funcionar. É o comércio local, a economia local que funciona com base no movimento provocado pelas organizações que estão nas diversas localidades. Então, claro, os exemplos podem seguir muito além, né? Mas no final das contas, acredito que uma forma de resumir bem essa resposta nós gerenciamos riscos porque nós pretendemos proteger as partes interessadas nos resultados da organização. E aí essas partes interessadas vão ser diversas, né? Percebam uma coisa, né? Eu não mencionei nessa resposta que eu gerencio risco porque eu tenho que cumprir norma, né? Ou que eu preciso de uma certificação, né? Isso é apenas um efeito colateral desse processo como um todo. Antes de me preocupar com a conformidade com as normas, eu tenho as diversas partes interessadas para cumprir, né? Quando uma seguradora me obriga ou me coloca como condição para conceder uma pólice de seguro a necessidade de eu tomar certas precauções para gerenciar riscos, eu estou fazendo isso como uma contrapartida de um serviço que eu preciso ter dessa seguradora, que é o meu patrimônio segurado. Não tem nada a ver com norma, não tem nada a ver com certificação, né? É a viabilidade do negócio, né? Negócio antes de qualquer coisa, ou como um mecanismo para garantir que a empresa cumpra o seu propósito. É isso aí, né? Espero ter sido claro. Vamos comentar em outros vídeos um aprofundamento dessa discussão, mas acredito que seja um bom ponto de partida. É isso aí, até a próxima. Tchau.